Há dores que não gritam. Há sacrifícios que ninguém vê. Há amores tão profundos que são confundidos com indiferença. Esta é a história de uma mãe que foi chamada de egoísta, de cruel, de destruidora de sonhos, quando na verdade ela estava salvando a vida de sua filha sem que ninguém soubesse. Uma história sobre segredos guardados, julgamentos precipitados e uma verdade tão devastadora que mudou tudo. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai te fazer repensar cada acusação que já fez na sua vida. Minha própria filha me olhou nos olhos, com todo o ódio que conseguiu reunir e disse: "Você arruinou a minha vida. Eu te odeio." As palavras perfuraram meu coração como facas, mas eu não podia dizer nada, não podia me defender, não podia contar a verdade. Então, apenas abaixei a cabeça e deixei que ela pensasse o pior de mim. Porque a verdade a destruiria. Durante anos carreguei o peso do silêncio. Durante anos fui a vilã da minha própria história. Até aquele dia. O dia em que ela encontrou a pasta escondida no armário. O dia em que os segredos que eu guardei tão cuidadosamente vieram à tona. E quando ela soube, quando ela finalmente entendeu o que eu havia feito por ela em silêncio, nada mais foi como antes. Meu nome é Márcia. Tenho 52 anos e durante os últimos 10 anos fui considerada a pior mãe do mundo. Pelo menos aos olhos da minha filha, Júlia. Tudo começou quando ela tinha 17 anos. Era uma menina brilhante, cheia de sonhos, com uma voz que poderia derreter pedras. Desde pequena, Júlia cantava. No chuveiro, no carro, na cozinha, enquanto eu preparava o jantar, sua voz era um presente divino. Algo tão puro e poderoso que fazia as pessoas pararem para ouvir. "Mãe, eu vou ser cantora", ela me disse aos 12 anos, com aqueles olhos verdes brilhando de determinação. "Vou ser famosa, você vai ver." E eu acreditei nela. Como não acreditar? Cada apresentação na escola, cada show de talentos, cada vez que ela abria a boca para cantar era mágico. Meu marido, Roberto, havia morrido quando Júlia tinha apenas 8 anos. Um acidente de carro súbito que nos deixou sozinhas no mundo. Desde então, éramos só nós duas. Eu trabalhava como contadora em uma empresa média, ganhando o suficiente para viver com dignidade, mas nada além disso. Júlia era minha razão de viver, meu sol, minha esperança de que algo bonito poderia vir de tanto sofrimento. Quando ela completou 17 anos, veio a proposta que mudaria tudo. Era março de 2015. Júlia chegou em casa radiante, segurando um papel como se fosse um bilhete premiado de loteria. Mãe, você não vai acreditar!" Ela gritou, pulando pela sala. "O que foi, amor?" perguntei, sorrindo com sua alegria contagiante. "Eu fui aceita no Programa Nacional de Música em São Paulo. É uma bolsa integral, 3 anos de estudo intensivo com os melhores professores do Brasil. Eles viram meu vídeo no YouTube e me chamaram para uma audição. E eu passei, mãe, eu passei!" Meu coração se encheu de orgulho e medo ao mesmo tempo. São Paulo, a cidade que ficava a 800 quilômetros da nossa pequena casa em Curitiba. 3 anos. Minha filha, ainda tão jovem, indo para uma cidade enorme, sozinha. "É incrível, filha", eu disse, abraçando-a forte na despedida. "Estou tão orgulhosa de você." "Mas tem um problema", Júlia continuou, sua expressão ficando séria. "Eles não cobrem moradia nem alimentação, só as aulas. Eu vou precisar de pelo menos R$ 2.500 por mês para viver lá. Pro aluguel, comida, transporte. R$ 2.500 por mês. Por 3 anos. Isso feria R$ 90 mil no total. Eu ganhava R$ 4.500 por mês. Depois de pagar nossas contas, sobrava muito pouco. Eu teria que fazer milagres financeiros. Mas era minha filha. Era o sonho dela. Nós vamos dar um jeito, eu disse,
sorrindo, apesar da ansiedade que começava a crescer no meu peito. Você vai para São Paulo, eu prometo. Júlia me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Você é a melhor mãe do mundo. Eu vou fazer você se orgulhar, vou ser famosa e te dar tudo o que você merece. Nos meses seguintes, comecei a fazer planos. Cortei todos os gastos desnecessários, cancelei a TV a cabo, parei de sair para jantar, comecei a costurar minhas próprias roupas em vez de comprar novas. Peguei horas extras no trabalho sempre que possível. Em junho, um mês antes de Júlia precisar ir para São Paulo, recebi uma ligação. Era da clínica médica onde eu havia feito exames de rotina 2 semanas antes. Senhora Márcia, a doutora Helena precisa falar com a senhora, urgentemente. Pode vir hoje? Minha primeira consulta disponível seria na manhã seguinte. Entrei no consultório com o coração apertado. A doutora Helena era uma mulher séria, de uns 45 anos, que me olhou com aquela compaixão profissional que médicos têm quando vão dar más notícias. Márcia, os resultados dos seus exames mostraram algo preocupante. Há uma massa no seu pulmão direito. Precisamos fazer uma biópsia imediatamente. Mas pela aparência e tamanho, há uma grande probabilidade de ser câncer. Câncer. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Quanto tempo? Perguntei com uma voz estranhamente calma. Se for câncer, e se for o que eu suspeito, você vai precisar de tratamento agressivo imediatamente. Quimioterapia, radioterapia, possivelmente cirurgia. O tratamento vai custar aproximadamente R$150 mil, se feito na rede particular. Pelo SUS, seria de graça, mas a fila de espera... Ela não precisou terminar. Eu sabia. No SUS, eu poderia esperar meses, talvez 1 ano para começar o tratamento. E com câncer, tempo é literalmente vida. Existe outra opção? Perguntei, já sabendo a resposta. A doutora Helena suspirou. Com tratamento imediato e adequado, você tem 70% de chance de sobrevivência de 5 anos. Sem tratamento, ela fez uma pausa. Talvez 2 anos, se tivermos sorte. E serão anos difíceis. 2 anos. Júlia tinha 17. Em 2 anos ela teria 19. Ainda tão jovem, ainda precisando de mim. Mais R$150 mil para o tratamento. Eu não tinha nem 15 mil economizados. Saí daquela consulta em transe. Caminhei pelas ruas de Curitiba por horas, processando a informação. Eu tinha que escolher. Poderia usar todas as minhas economias e pedir empréstimos para pagar meu tratamento. Mas então não haveria dinheiro para Júlia ir para São Paulo. Seu sonho morreria. Ou eu poderia ficar em silêncio. Não contar para ninguém. Deixar que ela fosse. Realizar seu sonho. E eu esperaria. Tentaria o SUS. Talvez conseguisse algum tratamento a tempo. Talvez não. A escolha parecia impossível. Mas quando eu cheguei em casa naquela noite e vi Júlia cantando no quarto dela, com os olhos fechados, completamente perdida na música, com aquela expressão de pura felicidade, eu soube. Eu sabia o que eu tinha que fazer. No dia seguinte, fui ao banco e organizei minhas finanças. Transferi tudo o que podia para a conta de Júlia. Peguei um empréstimo usando a casa como garantia. Ao todo, consegui R$95 mil. Seria apertado, mas suficiente para 3 anos em São Paulo, se ela fosse cuidadosa. A biópsia confirmou. Câncer de pulmão. Estágio 2. Tratável, mas precisava começar imediatamente. Me inscrevi nas filas do SUS para quimioterapia. A espera estimada de 6 a 8 meses. Senhora Márcia, com o seu tipo de câncer, essa espera é arriscada. Você deveria considerar o tratamento particular. Não tenho condições. Menti. Vou esperar. Ela me olhou com pena, mas preencheu os formulários. Em julho de 2015, levei Júlia para São Paulo. Ajudei a se instalar em um pequeno apartamento que deveria dividir com outras 2 estudantes de música. Vai ficar tudo bem, eu disse, abraçando-a forte na despedida. Você vai realizar todos os seus sonhos. Mãe, obrigada. Obrigada por tudo. Eu não faria nada disso sem você. Se ela soubesse o que eu estava fazendo. Mas ela não podia saber. Nunca poderia saber.
Voltei para Curitiba sozinha. A casa estava silenciosa demais sem ela. Comecei a tossir mais. A dor no peito ficava pior a cada semana. Eu escondia medicamentos em gavetas, consultava médicos de madrugada quando Júlia dormia nas poucas vezes que vinha me visitar. Os meses passaram. Outubro, novembro, dezembro. Júlia ligava toda semana, animada, contando sobre as aulas, os professores, os amigos. Mãe, eu tô aprendendo tanto. Minha professora diz que eu tenho potencial para cantar ópera. Eu sorria através da dor. Cada palavra dela valia cada segundo de agonia. Os meses de tratamento se transformaram em um ano completo de inferno silencioso. A quimioterapia no SUS era boa, os médicos dedicados, mas as condições eram precárias. Salas de espera lotadas, equipamentos antigos, a sensação constante de ser apenas mais um número no sistema. Cada sessão de químio me deixava devastada por dias. Vomitava até não haver mais nada no estômago. Ficava tão fraca que mal conseguia sair da cama. Meu cabelo caiu completamente. Comprei 3 perucas diferentes para que Júlia não notasse que eu sempre usava a mesma. O pior eram as mentiras. Júlia ligava com frequência, sempre animada, sempre cheia de novidades. Mãe, você tem que vir assistir minha apresentação no final do semestre. Vou cantar um solo. Claro, filha, não perderia por nada. Eu mentia, sabendo que naquele dia eu estaria na quimioterapia. Inventava desculpas de última hora. Problema no trabalho, emergência com um cliente, um parente distante que precisava de ajuda. Cada mentira era uma agulha no meu coração. Mas era necessário. Em março de 2016, durante uma consulta de rotina, a doutora Helena me deu notícias não tão animadoras. Márcia, o tumor diminuiu, mas não o suficiente. Precisamos intensificar o tratamento. Vou te encaminhar para a radioterapia também. Mais sessões, mais dor, mais tempo escondendo a verdade. Comecei a trabalhar de casa sempre que possível, alegando que estava mais produtiva assim. Na verdade, havia dias em que eu mal conseguia me levantar do sofá. Meu chefe, Sr. Alberto, me chamou um dia. Márcia, estou preocupado com você. Seu desempenho caiu muito. Você está bem? Contei a ele sobre o câncer. Ele foi a única pessoa além dos médicos que sabia. Por que você não contou para sua filha? Ele perguntou confuso. Ela está realizando o sonho dela, eu expliquei com a voz cansada. Se eu contar, ela vai largar tudo e voltar. Ela vai jogar fora a oportunidade da vida dela para cuidar de mim. Eu não posso deixar isso acontecer. Sr. Alberto me olhou por um longo momento. Você ou é muito corajosa ou muito tola. Ainda não decidi qual. Talvez os dois? Eu sorri fracamente. Júlia veio me visitar em abril, nas férias de outono. Ela estava linda, radiante, cheia de energia. Mas seu olhar perspicaz de filha notou mudanças. Mãe, você emagreceu muito. Tá comendo direito? Estou fazendo dieta. Menti. Quero perder uns quilinhos. Você sabe como é. E essa peruca nova parece diferente do seu cabelo normal. Meu coração parou. Ah, é só uma mudança de visual. Gostou? Ela inclinou a cabeça, desconfiada, mas não insistiu. Durante toda a visita tive que fingir normalidade, preparar refeições que não conseguia comer, rir de piadas quando cada movimento doía. Fingi sono para esconder as náuseas que me atacavam em ondas. Foi nessa visita que Júlia me deu a notícia que fez todo o sofrimento valer a pena. Mãe, eu fui selecionada para um programa de intercâmbio em Viena, a Áustria. Vou estudar em uma das melhores escolas de música da Europa por 6 meses. Seu rosto brilhava de felicidade. A Áustria, Europa, 6 meses. Longe de mim, do Brasil, de qualquer possibilidade de descobrir meu segredo. Era perfeito e devastador. Isso é maravilhoso, filha. Forcei entusiasmo na minha voz. Quando você vai? Em julho, eles cobrem tudo. Passagem, moradia, alimentação. É uma bolsa completa. Você acredita? Julho, 3 meses. Eu tinha exames agendados para junho que diriam se o câncer estava em remissão ou se havia se espalhado. Se tivesse espalhado, eu talvez não tivesse nem 6 meses. Mas ela não poderia saber. Você tem que ir, eu disse com firmeza. É a chance da sua vida.
Mas você vai ficar sozinha por 6 meses, Júlia disse, sua alegria diminuindo um pouco. Mãe, você tem certeza? Absoluta? Eu menti com o melhor sorriso que consegui formar. Vou tá bem. Tenho meu trabalho, minhas amigas. Não se preocupe comigo. Vá viver sua vida. Quando ela foi embora, sentei na cozinha vazia e chorei como não chorava há meses. Talvez fosse a última vez que a veria. Os exames de junho chegaram. Sentei na sala de espera da clínica com as mãos suando frio. Quando a doutora Helena me chamou, sua expressão era séria. Márcia, tenho boas e más notícias. Meu estômago se revirou. A boa notícia é que o tumor primário está em remissão. O tratamento funcionou. Respirei pela primeira vez em minutos. E a má notícia? Encontramos pequenas metástases no fígado. O câncer se espalhou. O mundo parou. Metástases. Estágio 4. Terminal. Quanto tempo? Perguntei, minha voz um sussurro. Com tratamento agressivo que você não pode pagar e que o SUS demorará meses para fornecer, talvez 1 ano, talvez menos. 1 ano. Júlia estaria em Viena. Ela estaria segura na Europa, realizando seu sonho, longe de mim, do Brasil, de qualquer possibilidade de descobrir meu segredo. Era tudo que eu poderia pedir. Obrigada, doutora. Eu disse, levantando-me com pernas trêmulas. Márcia, você precisa contar para sua família. Você precisa de apoio agora. Eu vou. Menti. Logo vou contar. Mas eu não contei. Júlia foi para Viena em julho de 2016 e eu fiquei para trás, guardando meu segredo mortal como se fosse um tesouro. As ligações dela da Europa eram cheias de maravilhamento. Mãe, Viena é incrível. A arquitetura, a música, as pessoas. Eu visitei a casa de Mozart, cantei na mesma catedral onde Schubert cantava. Cada palavra dela era vida entrando em mim, mesmo enquanto meu corpo lentamente desistia. Agosto, setembro, outubro, a dor ficava pior. Comecei a tomar morfina prescrita. Tinha que esconder as pílulas quando Júlia fazia videochamadas. Em novembro, aconteceu o que eu mais temia. Júlia ligou, animada. Mãe, consegui uma folga de 1 semana. Vou voltar para o Brasil para te ver. Chego sexta. Pânico. Ela não podia me ver assim. Eu tinha perdido 18 quilos da última vez que nos vimos. Minha pele estava amarela, os olhos fundos. A peruca não escondia mais o quanto eu estava doente. Tive 5 dias para me fazer parecer saudável. Era impossível. Foi quando Estela, minha melhor amiga há 25 anos e uma das poucas pessoas que sabiam do câncer, veio em meu socorro. Você vai ficar na minha casa essa semana, ela disse com autoridade. Vamos te encher de comida, vitaminas, maquiagem. Faremos o que for necessário. E se ela perguntar por a casa, você diz que está reformando, qualquer coisa. Mas ela não pode te ver assim. E foi isso que fizemos. Durante 5 dias, Estela me alimentou forçadamente. Aplicou maquiagem profissional que escondia a palidez doentia. Me vestiu com roupas acolchoadas que disfarçavam a magreza extrema. Quando Júlia chegou, eu estava hospedada em um hotel. Na verdade, casa de Estela, porque estava tendo problemas com infiltração na casa. A mentira se tornava cada vez mais elaborada, mais pesada. Júlia estava diferente, mais madura, mais confiante. Viena tinha mudado ela. Mãe, eu tenho uma proposta incrível. Uma companhia de ópera em Viena me quer contratar como soprano júnior. Salário, moradia, alimentação. É uma bolsa completa. Você acredita? Dezembro de 2016 foi o mês em que meu corpo começou a verdadeiramente desistir. As metástases no fígado estavam crescendo. A dor era tão intensa que a morfina mal funcionava. Comecei a passar mais tempo no hospital do que em casa. Senhor Alberto teve que me colocar em licença médica. Não havia mais como trabalhar. Júlia ligava toda semana da Áustria, radiante com suas conquistas. Mãe, eu cantei meu primeiro papel solo, uma pequena parte em La Bohème. A plateia aplaudiu de pé. Estou tão orgulhosa de você, eu sussurrava, minha voz cada vez mais fraca. Você tá bem? Sua voz está estranha. Ela notava às vezes. Só um resfriado, nada demais. Eu mentia enquanto estava conectada a uma máquina de morfina intravenosa no hospital.
Em janeiro de 2017, a doutora Helena me deu o ultimato final. Márcia, você precisa considerar cuidados paliativos. Seu fígado está falhando. Se você não contar para sua filha agora, ela não terá a chance de se despedir. Não, eu disse com a pouca força que restava. Não, Júlia, ela está começando sua carreira. Ela está feliz. Eu não vou destruir isso. Prometa que não vai contatá-la. A doutora Helena tinha lágrimas nos olhos. Isso é suicídio emocional, Márcia, para você e para ela. Quando ela descobrir, se ela descobrir, será tarde demais para largar tudo e voltar. Ela continuará a sua vida, como deve ser. A médica apenas balançou a cabeça, derrotada. Em fevereiro, aconteceu algo que eu não havia planejado. Júlia decidiu fazer uma videochamada surpresa. Eram 3 da manhã no Brasil quando meu telefone tocou. Eu estava no hospital, na ala de cuidados paliativos, conectada a múltiplas máquinas. Enfermeiras correram para desconectar os aparelhos mais óbvios enquanto eu atendia a chamada, fingindo que estava em casa. Mãe, surpresa! Queria ver seu rosto. O sorriso dela desapareceu imediatamente quando me viu. Mãe, o que? Você tá péssima. O que aconteceu? Gripe forte. Eu menti, mas minha voz estava fraca demais para ser convincente. Mãe, isso não é gripe. Você tá num hospital? Eu posso ver as paredes brancas atrás de você. Pânico. Não, é só... Eu pintei o quarto de branco. Lembra que te contei? A mentira era ridícula, mas eu estava desesperada. Júlia ficou em silêncio, olhando para mim através da tela, com crescente suspeita e medo. Mãe, o que você está escondendo de mim? Nada, filha. Estou só cansada. Podemos conversar amanhã? Não, mãe, eu mereço saber o que está acontecendo. Sua voz estava subindo, ficando histérica. Foi Estela quem salvou a situação. Ela estava visitando e entrou no quadro da câmera. Júlia, querida, sua mãe está bem. Ela teve uma intoxicação alimentar e eu a trouxe para a emergência por precaução. Nada sério. Estela era uma mentirosa melhor do que eu. Júlia pareceu se acalmar um pouco, mas a desconfiança permanecia. Mãe, eu vou voltar para o Brasil. Isso não está certo. Não! Gritei com mais força do que tinha semanas. Não, Júlia! Você tem compromissos. Você tem sua carreira. Eu tô bem. Estela está comigo. Por favor, não venha. Por favor. A súplica no meu tom deve tê-la convencido, porque ela cedeu relutantemente. Tá bem, mas se algo piorar, se você não melhorar logo, eu volto. Você entende? Entendo. Agora vai descansar. Deve ser tarde aí. Desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Aquela foi a ligação mais próxima da verdade que tivemos. Março chegou. Eu estava em casa agora, com cuidados paliativos domiciliares. Uma enfermeira vinha diariamente. Senhor Alberto tinha sido incrivelmente generoso, ajudando com custos médicos que o SUS não cobria. Estela praticamente morava comigo. Um dia, ela me fez a pergunta que eu sabia que viria. Márcia, o que você quer que aconteça depois, quando não estiver mais aqui? Há documentos no meu armário. Eu expliquei com dificuldade. Cada palavra doía agora. Tudo explicado. Fotos, recibos médicos, uma carta para Júlia. Depois que eu morrer, ela vai saber, mas só depois. Você realmente acha que isso é justo com ela? Nada sobre essa situação é justo, eu respondi. Mas pelo menos ela terá sua carreira. Ela terá uma vida. Isso é o que importa. Em abril, Júlia fez outra ligação. Dessa vez, algo era diferente na voz dela. Mãe, eu tô preocupada. Você tem estado tão distante. Você mal fala nas nossas chamadas. Você nunca me visita.
nunca pede para eu voltar. É como se você não quisesse mais me ver. As palavras dela eram facas no meu coração moribundo. Claro que eu quero te ver, filha, mas você tá tão ocupada. Ocupada demais para minha própria mãe? Ela interrompeu e, pela primeira vez, ouvi raiva na voz dela. Sabe o que eu acho, mãe? Eu acho que você tá feliz que eu fui embora. Eu acho que você finalmente tem a vida que sempre quis, sem uma filha atrapalhando. O quê? De onde ela tirou isso? Júlia, não. Isso não é verdade. Não é? Então explique. Explique porque você tá sempre com desculpas. Porque nunca quer que eu volte. Porque parece tão feliz sem mim. Ela estava chorando agora. Júlia, eu juro que não é isso. Esquece, mãe. Eu entendi a mensagem. Você quer distância? Você terá. Não vou mais importunar com as minhas ligações. Júlia, espera. Ela desligou. Ligações subsequentes iam direto para o correio de voz. Março de 2017. A doutora Helena me deu que eu tinha semanas, talvez dias. Meu fígado estava falhando completamente. Júlia não atendia minhas ligações. Mandava mensagens curtas e frias. Estou bem, ocupada, falo depois. A ironia era cruel. Eu tinha conseguido afastá-la para protegê-la, mas agora ela achava que eu não a amava. Estela tentou interceder. Ligou para Júlia. Júlia, você precisa voltar para casa. Precisa conversar com sua mãe. Por quê? Para ela me dizer mais uma vez como ela está feliz sem mim? Não, obrigado. Júlia, você não entende. Eu entendo perfeitamente, tia Estela. Minha mãe me mandou embora e agora está aproveitando a sua liberdade. Eu fiz o que ela queria. Dei a ela o que ela queria. Estela tentou contar a verdade, mas eu implorei que não o fizesse. Ela virá quando eu morrer. Ela lerá a carta, ela entenderá. Mas enquanto eu estiver viva, ela não pode saber. Ela largaria tudo. Em junho, Júlia postou em suas redes sociais fotos dela radiante em palcos europeus, críticas maravilhosas sobre suas performances. O sonho dela estava se realizando. Tudo que eu havia sacrificado estava valendo a pena. Mesmo que ela me odiasse, mesmo que ela pensasse o pior de mim, ela estava viva, feliz, realizando seu potencial. Era tudo o que importava. No dia 15 de junho de 2017, fui internada pela última vez. Os médicos diziam que era questão de horas, talvez um dia. Estela segurava minha mão. Quer que eu ligue para Júlia? Que eu diga a verdade? Não, sussurrei. Deixe ela ser feliz, só mais um pouco. Márcia, você é a mulher mais teimosa que eu já conheci. E você é a melhor amiga que alguém poderia ter. Fechei os olhos, pronta para ir. Mas então, a porta do quarto do hospital se abriu violentamente. E lá estava ela, Júlia, de pé na soleira com uma mala na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, o que aconteceu com você? Ela me via de verdade pela primeira vez em 2 anos. O corpo destruído, a pele amarelada, os olhos fundos, sem perucas, sem maquiagem, sem mentiras. A verdade nua, crua e devastadora. Júlia, como você... Minha voz era apenas um sussurro rouco. Ela segurou minha mão e eu senti como ela estremeceu ao tocar meus ossos salientes cobertos por pele fina. A doutora Helena me ligou. Ela disse entre soluços. Ela disse que você estava morrendo, que eu tinha horas, talvez minutos. Eu peguei o primeiro voo. Mãe, por que você não me contou? Por quê? Olhei para a doutora Helena, que estava na porta com expressão de desculpa. Perdoe-me, Márcia, mas ela tinha direito de saber. De se despedir, Júlia apertou minha mão com mais força. Mãe, quanto tempo? Quanto tempo você está doente? Não conseguia mais mentir. Não tinha forças. 2 anos, sussurrei, desde antes de você ir para São Paulo. Vi o momento exato em que a compreensão atingiu ela como um raio.
Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu em choque. Não, você não sacrificou seu tratamento por mim? O silêncio foi minha resposta. Mãe, não! Ela gritou. Como você pode? Como você pode fazer isso? Você tinha um sonho, consegui dizer. Cada palavra uma batalha. Não podia deixar você desistir. Meu sonho? Júlia estava histérica agora. Meu sonho valia sua vida? Sim, respondi simplesmente. E naquele momento, vi algo quebrar dentro dela. Ela soltou minha mão e recuou como se eu a tivesse queimado. Não. Você não tinha o direito. Você não tinha o direito de tomar essa decisão por mim. Sua voz estava cheia de raiva, dor, confusão. Júlia. Stella tentou se aproximar. Não, Júlia gritou. Vocês todos sabiam? Todos esconderam isso de mim? Ela pediu. Stella disse suavemente. Ela implorou para não contarmos. E vocês obedeceram? Júlia olhou para todos no quarto com olhos acusadores. Vocês me deixaram pensar que minha mãe não me amava quando o tempo todo Ela não conseguiu terminar a frase. Caiu de joelhos ao lado da cama, soluçando incontrolavelmente. Mãe, como eu vou viver com isso? Como? Eu te odiei. Eu pensei que você era egoísta, que você tinha se livrado de mim. E você estava morrendo sozinha para que eu pudesse cantar em palcos europeus. Valeu a pena, eu disse, usando minhas últimas forças, para tocar seu rosto. Ver você feliz, realizando seus sonhos, valeu tudo. Mas eu não estava feliz, ela gritou através das lágrimas. Eu estava miserável, porque achava que minha mãe não me amava, que você tinha me abandonado emocionalmente. Cada sucesso que eu tinha era vazio, porque eu pensava que você não se importava. Sempre me importei, sempre amei você, mais que minha própria vida. Minhas palavras estavam falhando. A escuridão começava a puxar. Não! Mãe, não! Não agora! Eu acabei de chegar! Nós precisamos conversar! Nós precisamos! Mas meu corpo já tinha decidido. Tinha esperado tempo demais, 2 anos além do que deveria. Tinha se segurado até que minha filha soubesse a verdade. Júlia! Sussurrei, uma última vez. Armário, casa, documentos. Leia tudo. Entenderá. E então, com o rosto da minha filha sendo a última coisa que vi, a última coisa que senti foi o toque dela na minha mão, eu deixei ir. Ouvi gritos, médicos correndo, máquinas apitando, mas tudo estava ficando distante. Depois, só havia paz. Júlia me contou depois que ela ficou naquele hospital por horas, depois que meu coração parou. Recusou-se a sair do quarto mesmo depois que cobriram meu corpo. Segurou minha mão fria até que Stella gentilmente a tirou de lá. Os dias seguintes foram um borrão para ela. O velório, o enterro, as formalidades da morte. Tudo aconteceu enquanto ela estava em choque, incapaz de processar completamente o que havia acontecido. Seu mundo tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. Foi 3 dias depois do meu funeral que Stella levou Júlia até minha casa. A casa que ela não visitava há 2 anos. Sua mãe disse que há algo no armário dela que você precisa ver. Stella explicou suavemente enquanto abria a porta. A casa estava exatamente como Júlia lembrava, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Havia frascos de remédios esquecidos em mesas, equipamento médico discretamente escondido em cantos, sinais da minha luta que eu tinha tentado tão desesperadamente ocultar. Júlia subiu lentamente para o meu quarto, abriu o armário com mãos trêmulas, e lá, na prateleira superior, estava uma caixa de sapatos. Dentro dela, havia uma pasta azul. Ela se sentou na minha cama, a cama onde dormi sozinha por 2 anos enquanto lutava contra a morte, e abriu a pasta. A primeira coisa que viu foi uma carta, endereçada a ela, em minha caligrafia cada vez mais trêmula. Minha querida Júlia,
Se você está lendo isto, significa que eu me fui. E significa que finalmente você sabe a verdade. Sei que deve estar com raiva. Sei que deve sentir que eu te traí ao esconder minha doença. Talvez você nunca me perdoe, e eu entenderia. Mas preciso que você saiba por quê. Quando recebi o diagnóstico de câncer em junho de 2015, você estava prestes a realizar o sonho da sua vida. Você tinha 17 anos, acabado de ser aceita no programa mais prestigioso de música do Brasil. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu não via desde que seu pai morreu. Como eu poderia tirar isso de você? O tratamento particular custaria R$150 mil. Eu não tinha esse dinheiro, mas tinha o suficiente para te dar 3 anos em São Paulo. E tive que escolher. Sua vida, seus sonhos, seu futuro ou minha chance de sobrevivência. Para mim nunca foi realmente uma escolha. Você sempre foi minha prioridade, desde o dia que nasceu. Fui para o SUS, esperei meses pelo tratamento. Quando finalmente começou, já era tarde demais. O câncer tinha se espalhado. Mas não me arrependo, nem por um segundo, porque nesses 2 anos eu vi você florescer. Vi você se tornar a mulher incrível que sempre soube que seria. Vi você conquistar palcos, emocionar plateias, realizar cada sonho que teve desde criança. Cada ligação sua da Europa valia dor. Cada vídeo que você mandava de suas apresentações valia náusea. Cada relato de suas conquistas valia cada segundo de sofrimento. Você me deu propósito, Júlia. Você me deu uma razão para lotar mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Sei que no final você pensou que eu não te amava, que eu tinha te abandonado. Essa foi a parte mais difícil. Ver a confusão e a mágoa nos seus olhos quando você ligava e eu estava distante. Mas se eu tivesse me aproximado, você teria visto, você teria voltado, você teria sacrificado tudo por mim. E eu não podia deixar isso acontecer. Meu amor, não deixe a culpa te consumir. Não deixe minha morte manchar suas conquistas. Eu fiz essa escolha conscientemente, com amor, com propósito. Você não me deve nada. Você me deu tudo. O privilégio de ser sua mãe, de ver você crescer, de saber que minha vida criou algo belo e significativo no mundo. Continue cantando, continue sonhando, continue vivendo plenamente. Essa é a única coisa que peço. Não jogue fora o que construiu por causa minha. Viva! Viva o suficiente por nós duas. E saiba, minha linda menina, que mesmo nos momentos mais escuros, mais dolorosos, quando eu estava mais próxima do fim, pensar em você me trazia luz. Você sempre foi minha luz. Te amo, sempre te amei, e vou te amar onde quer que eu esteja agora. Sua mãe, Márcia. Júlia me contou que ela leu aquela carta 5 vezes, depois 10, depois parou de contar. Lágrimas manchavam o papel quando ela finalmente o colocou de lado. Mas a carta não era tudo. A pasta estava cheia de documentos. Recibos médicos mostrando cada sessão de quimioterapia, cada exame, cada visita ao hospital. Todas nos horários em que Júlia achava que eu estava trabalhando ou ocupada demais para atender. Extratos bancários mostrando as transferências mensais para a conta dela em São Paulo. Cada centavo que eu tinha indo para ela. Havia fotos também. Fotos que Estela tinha tirado secretamente de mim durante o tratamento. Eu no hospital, conectada a IVs, sorrindo fracamente enquanto assistia vídeos das apresentações de Júlia no meu telefone. Eu usando peruca, me maquiando pesadamente antes de videochamadas com ela. Eu na cama, visivelmente sofrendo, mas segurando meu telefone, onde a última mensagem de Júlia brilhava na tela. Mãe, me apresentei na Ópera Estatal de Viena hoje. Meu sonho se realizou. Havia um diário também. Entradas que eu escrevia nos dias bons, quando tinha força. 15 de setembro de 2016. A quimio hoje foi brutal. Vomitei por horas. Mas Júlia ligou à noite para dizer que o professor elogiou ela. Disse que ela tem o vibrato mais puro que já viu. Isso fez tudo valer a pena. 3 de dezembro de 2016. Os médicos dizem que o câncer se espalhou.
Estágio 4 agora. Talvez um ano de vida. Mas Júlia conseguiu o papel principal em uma produção estudantil. Eu vou fazer esse ano valer. Por ela. 20 de fevereiro de 2017. Júlia está com raiva de mim. Ela pensa que eu a abandonei. Cada palavra dela dói mais do que o câncer. Mas é melhor assim. Ela não vai largar sua carreira por mim. Ela vai continuar. Isso é o que importa. 10 de junho de 2017. Não acho que vou durar muito mais. Meu corpo está desistindo. Mas vi as fotos da apresentação de Júlia em Salzburg. Ela estava radiante, tão linda, tão talentosa. Valeu tudo. Cada segundo de dor valeu para ver isso. Júlia leu cada página, cada documento, cada nota. E a cada revelação, a magnitude do que eu tinha feito se tornava mais clara. Estela, que estava sentada silenciosamente em um canto do quarto, finalmente falou. Ela te amava mais do que a própria vida. Literalmente. E ela não queria que você se sentisse culpada. Ela queria que você vivesse. Como? Júlia sussurrou, sua voz quebrada. Como eu vivo sabendo que minha mãe morreu para que eu pudesse cantar? Você vive cantando. Você vive fazendo valer o sacrifício dela. Você vive sendo feliz. Porque essa era a única coisa que ela queria. Júlia ficou naquela casa por 3 dias, lendo e relendo cada documento, absorvendo cada detalhe da minha luta secreta. No 3º dia, ela ligou para a Companhia Ópera em Viena. Não vou voltar, ela disse ao diretor. Preciso de um tempo. Preciso processar algumas coisas. Júlia, você tem um contrato. Eu sei, e vou compensá-los. Mas não posso cantar agora. Não posso fingir alegria quando me sinto assim. Ela passou os 3 meses seguintes em Curitiba, visitando meu túmulo diariamente, conversando com Estela sobre mim, conhecendo a doutora Helena, que lhe contou detalhes médicos da minha condição, conhecendo o senhor Alberto, que explicou como eu trabalhei até o último momento possível. Sua mãe era a pessoa mais determinada que conheci, e tudo que ela determinava era sobre você. Cada decisão, cada sacrifício, tudo voltava para você. Um dia, Júlia estava sentada no meu túmulo quando Estela encontrou. Você sabe o que sua mãe me disse uma semana antes de morrer? Estela perguntou, sentando-se ao seu lado na grama. Júlia balançou a cabeça. Ela disse, Estela, não deixe Júlia desperdiçar o que construímos. Diga a ela que a maior honra que ela pode me dar é ser feliz, é cantar, é viver plenamente. Qualquer outra coisa seria desperdiçar meu sacrifício. Júlia sentiu o peso daquelas palavras. Sua mãe não morreu para que ela pudesse viver em culpa. Morreu para que ela pudesse viver em alegria. E desperdiçar isso seria a verdadeira traição. Lentamente, muito lentamente, Júlia começou a encontrar seu caminho de volta para a música. Foi em setembro de 2017, 3 meses após minha morte, que Júlia fez sua primeira apresentação pública novamente. Ela escolheu um pequeno teatro em Curitiba, o mesmo teatro onde havia feito sua primeira apresentação aos 10 anos, quando eu e Roberto estávamos na primeira fila, aplaudindo com orgulho. O teatro estava cheio. Amigos, familiares, conhecidos que haviam ouvido sua história. Estela estava lá. Senhor Alberto estava lá. A doutora Helena estava lá. Até alguns dos meus ex-colegas do hospital onde fiz tratamento compareceram. Júlia subiu ao palco com um vestido preto simples. Seu cabelo estava preso, seu rosto pálido, mas composto. Ela se aproximou do microfone e por um longo momento apenas olhou para a plateia. Boa noite, ela começou com voz suave. Meu nome é Júlia e hoje vou cantar para vocês. Mas antes, preciso contar uma história. A história da minha mãe. E então, com voz cada vez mais firme, ela contou tudo. O diagnóstico secreto, os 2 anos de tratamento escondido, as mentiras que eu contei por amor, o sacrifício final que fiz. Quando terminou, não havia um olho seco na plateia. Durante meses, me odiei por não ter visto.
por ter acreditado nas mentiras, por ter pensado que minha mãe não me amava quando ela estava literalmente morrendo por mim. A culpa quase me destruiu. Mas então percebi algo. Minha mãe não morreu por culpa. Ela morreu por amor. E a melhor forma de honrar esse amor é fazer exatamente o que ela queria que eu fizesse: viver, cantar, ser feliz. Ela se virou para o pianista e acenou. As primeiras notas de Ave Maria começaram a tocar. Era a música que eu sempre pedia para ela cantar, minha favorita. Quando Júlia abriu a boca e começou a cantar, foi como se o tempo parasse. Sua voz, sempre bonita, tinha agora uma profundidade que não existia antes. Havia dor nela, sim, mas também havia amor, gratidão, determinação. Ela cantou como nunca antes. Cantou como se sua vida dependesse disso. Cantou como se eu estivesse ali, na primeira fila, ouvindo. E, de certa forma, talvez eu estivesse. Quando a última nota morreu no ar, o silêncio foi absoluto. Então, como uma onda, a plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Algumas choravam abertamente. Júlia ficou no palco, lágrimas escorrendo por seu rosto, e sussurrou para o ar: "Isso foi para você, mãe." Nos meses seguintes, Júlia retornou a Viena. Mas ela era diferente agora. Cantava com um propósito renovado. Cada apresentação era dedicada a mim. Cada sucesso era um tributo ao sacrifício que fiz. Ela começou a falar abertamente sobre sua história. Em entrevistas, em palestras, em suas redes sociais. A história da mãe que morreu em silêncio para que sua filha pudesse viver alto. As pessoas responderam profundamente. Júlia começou a receber cartas de todo mundo. De filhos que não valorizavam seus pais, de pais que se perguntavam se seus sacrifícios eram notados, de pessoas que perderam entes queridos e estavam lutando com culpa. Ela respondeu a cada uma. Compartilhou sua jornada de dor para a aceitação. Encorajou outros a valorizar seus entes queridos enquanto ainda tinham tempo. Um ano após minha morte, em junho de 2018, Júlia organizou um concerto beneficente em Viena, em memória de Márcia Souza, uma mãe cujo amor não conhecia limites. Todo o dinheiro arrecadado foi para um fundo que ela estabeleceu: ajudar pacientes com câncer de baixa renda a acessar tratamento particular. Minha mãe não teve essa chance, ela explicou em entrevistas, mas talvez possamos dar essa chance a outras pessoas. Talvez possamos evitar que outras famílias passem pelo que passamos. O fundo cresceu. Júlia fazia concertos beneficentes regulares. Outros artistas se juntaram à causa. Em 3 anos, o fundo havia ajudado mais de 200 pacientes a receberem tratamento. Algumas dessas pessoas sobreviveram, voltaram para suas famílias. Viveram para ver seus filhos crescerem. E cada uma dessas vitórias era, de certa forma, minha vitória também. Júlia se tornou não apenas uma cantora de sucesso, mas uma defensora de causas. Falava sobre saúde mental, sobre comunicação familiar, sobre a importância de expressar amor enquanto há tempo. Minha mãe nunca quis que eu soubesse, ela dizia. Ela achou que estava me protegendo, e de certa forma estava. Mas também me roubou a chance de estar com ela nos últimos momentos, de cuidar dela como ela cuidou de mim. E isso é algo com o que eu tenho que viver. Então eu digo a todos: não guardem segredos por amor. Amor verdadeiro é transparência, é permitir que as pessoas que amamos façam suas próprias escolhas, mesmo que sejam difíceis. Em 2020, 5 anos após meu diagnóstico inicial e 3 anos após minha morte, Júlia lançou seu primeiro álbum, intitulado Silêncio e Canção, para Márcia. Cada música era inspirada em nossa jornada. Havia uma chamada O Sacrifício, sobre minha escolha. Outra chamada Mentiras de Amor, sobre as histórias que eu contei. Uma chamada O Armário, sobre a descoberta dos documentos. E a última faixa, simplesmente intitulada Mãe, era uma balada onde Júlia cantava diretamente para mim, dizendo todas as coisas que não teve chance de dizer quando eu estava viva. O álbum foi um sucesso, não apenas comercialmente, mas emocionalmente. Tocou milhões de pessoas ao redor do mundo. A história por trás dele se tornou viral.
Documentários foram feitos, artigos foram escritos, e em cada entrevista, Júlia contava nossa história com honestidade brutal. Não me pintava como santa. Reconhecia que minha decisão foi complexa. Talvez até errada em algumas formas. Minha mãe fez o que achou certo, ela dizia. Eu entendo por quê, mas também entendo que havia outras formas. Se pudesse voltar, eu gostaria que ela me tivesse dito, que tivéssemos decidido juntas. Mas não posso voltar. Ninguém pode. Então vivo com a realidade que tenho e trabalho para honrar o que ela fez. No 10º aniversário do meu diagnóstico, junho de 2025, Júlia organizou algo especial. Um concerto memorial no Teatro Municipal de São Paulo, o mesmo teatro onde ela sonhava cantar quando era criança. O lugar estava lotado, 1.500 pessoas. Estela estava lá, agora com 60 anos. Senhor Alberto estava lá, aposentado, mas ainda acompanhando a carreira de Júlia com orgulho paterno. A doutora Helena estava lá, que tinha se tornado amiga próxima de Júlia ao longo dos anos. Júlia subiu ao palco, agora com 27 anos. Uma mulher feita, não mais a menina que deixei. Ela viveu, amou, perdeu, cresceu e estava linda. 10 anos atrás, minha mãe recebeu um diagnóstico que mudaria nossas vidas, mas ela não me contou. Durante 2 anos, ela lutou sozinha, em silêncio, para que eu pudesse perseguir meus sonhos. Ela morreu para que eu pudesse viver. E por muito tempo, eu não sabia se conseguiria viver com esse conhecimento. Mas então percebi algo. Minha mãe não morreu por culpa. Ela morreu por amor. E a melhor forma de honrar esse amor é fazer exatamente o que ela queria que eu fizesse. Viver, cantar, amar, fazer diferença onde posso. Porque essa é a única forma de dar sentido ao que ela fez. Ela parou, emoção clara em sua voz. Mãe, onde quer que você esteja, espero que possa ver. Espero que saiba que eu entendi, que eu perdoei. E mais importante, espero que saiba que eu estou feliz, que realizei não apenas meus sonhos, mas os nossos, porque eram nossos, sempre foram. E então ela cantou. Cantou Ave Maria mais uma vez 10 anos após a primeira vez que a dedicou a mim. Mas dessa vez, sua voz não estava quebrada por dor. Estava plena, completa, cheia de vida que eu dei a ela. Quando terminou, o teatro explodiu em aplausos. Mas Júlia apenas sorriu, olhou para o céu e sussurrou para o ar. Obrigada, mãe, por tudo. Esta foi a história de Márcia e Júlia. Uma história sobre o tipo de amor que não grita, que não pede reconhecimento, que trabalha em silêncio nos bastidores da vida. Um amor que se sacrifica completamente, que escolhe a dor própria sobre a dor alheia. Márcia tomou uma decisão impossível. Uma decisão que alguns chamariam de heróica, outros de egoísta, por não dar a Júlia a escolha. A verdade é que não há resposta certa nessas situações. Há apenas amor, tentando seu melhor em circunstâncias impossíveis. Júlia vive hoje como uma das sopranos mais respeitadas da Europa. Seu fundo de tratamento de câncer ajudou mais de 500 pessoas. Ela se casou, teve uma filha que nomeou Márcia. E todos os dias faz escolhas que honram o sacrifício de sua mãe. Não vivendo em culpa, mas vivendo plenamente. Porque isso era tudo que Márcia sempre quis. Se há uma lição nesta história, é esta. Não guardem segredos por amor. Mas também não desperdicem sacrifícios vivendo em culpa. Honrem aqueles que amaram vocês vivendo da melhor forma possível. É a maior gratidão que vocês podem oferecer. E se você tem pais, avós, pessoas que se sacrificaram por você, não espere. Diga a eles que você os ama. Diga enquanto ainda pode. Porque um dia, talvez tarde demais, você descobrirá tudo o que fizeram por você em silêncio. E o arrependimento de palavras não ditas é o peso mais pesado que existe. Márcia morreu em paz, sabendo que sua filha estava feliz. Júlia vive em paz, honrando o que sua mãe fez. E no final, talvez seja isso que o amor verdadeiro é: fazer o impossível possível, mesmo ao maior custo pessoal, e então, de alguma forma, encontrar paz nisso.